Corinthians tem noite para esquecer, com quase nada dando certo, muitos erros, muitos problemas e ficou muito complicado para o Corinthians seguir à frente, avançar para a fase de grupos da Libertadores. Vamos aqui com mais um pós-jogo, falando de Barcelona de Guayaquil 3, Corinthians 0. O Barcelona, será que não confundiram com o Barcelona da Espanha? Será que não estava o Lewandowski, o Damal e Rafinha e afins? Na última quarta-feira, nós tivemos o Corinthians indo para o Equador, ia falar Venezuela, estava lembrando da Universidade Central. O Corinthians foi até o Equador, encarar o Barcelona, aí a busca pela vaga na fase de grupos. Jogo fora de casa, primeira mudança, então a gente viu o Ramon Dias optando por jogar com 3 zagueiros, tinha a dúvida em relação ao esquema tático, na verdade em relação aos nomes que seriam em relação à zaga, porque o Corinthians vem sofrendo muito, vem sofrendo gols em quase todos os jogos nessa temporada, e teve o Gustavo Henrique voltando, jogou contra o Mirassol, e a dúvida era quem seria o companheiro de zaga. E acabou, até por merecimento, vem sendo também um dos zagueiros que tem os dois zagueiros, na verdade, que estão se destacando nesse começo de temporada. Ramon começa a partida com o Félix Torres e o Choca com o Gustavo Henrique. Então joga com 3 zagueiros. Martínez lesionado, não foi poupado, não esteve à disposição, então sequer esteve no banco de reserva. Essa opção foi pelo Alex Santana jogando como primeiro volante, junto com o Breno Bidon. E aí o ataque formado com o Garro, com o Yuri Alberto, com o Memphis e Bidu, Hugo na lateral esquerda e o Mateuzinho. Então a ideia do Corinthians era clara, era tentar o Gustavo Henrique para dar mais qualidade na bola aérea, para a bola aérea defensiva, tentar de repente buscar o jogo pela lateral direita com o Mateuzinho, ou um jogo mais cadenciado com o Hugo subindo, Garro tentando municiar, então jogar na defesa e buscar contra-ataques, buscar controlar o jogo para tentar realmente não deixar o Barcelona gostar do jogo. Mas faltou, aí teve o grande problema por parte do Barcelona, que é uma equipe também qualificada, não é uma equipe, a gente temos que elogiar a qualidade do adversário. O Barcelona joga bem, mostrou um futebol de qualidade, mostrou repertório, mostrou jogadas trabalhadas, jogadas individuais. Então, a vitória por 3-0 foi merecida, poderia ter sido até por um placar maior, porque o Barcelona jogou muito, teve todos os méritos. Ramon Dias, inclusive, na coletiva, citou que falou que o time adversário foi muito superior, e isso foi nítido. Mas a gente viu um primeiro tempo assim, basicamente, foi ataque contra a defesa. O Corinthians, a única chance foi uma bola esticada, uma jogada individual do Garro, mas que ele acaba, inclusive, eu acho que ele não levanta a cabeça, acho que ele não consegue ver, porque é um contra-ataque, ele sai da marcação adversária, e o Yuri, pelo lado direito, vem correndo. Então, aquele tipo de passe que o Garro conseguiria fazer, tem qualidade para isso, faria aquele passe cruzado na área, e teria a chance do Yuri chegar finalizando, a chance de perigo, quando estava 0-0. Mas nós vimos o Corinthians, principalmente com o Gustavo Henrique, tem no destaque, então a gente vai poder analisar alguns jogadores individualmente, tirando as bolas aéreas, mas perdendo muito aquela que a gente fala que é a segunda bola. Então, a hora que tira a bola da defesa, a hora que sai um cabeceio, a hora que dá uma rebatida, no meio de campo o Corinthians não conseguia recuperar a bola, não conseguia manter o controle do jogo. Então era toda hora, tirava a bola para o Barcelona, tirava a bola para o Barcelona. E isso teve um domínio, mas até que a gente viu um primeiro tempo onde o Hugo Souza praticamente não trabalhou. Mas quando tudo caminhava para um final de primeiro tempo 0-0, que seria interessante, um empate fora de casa seria um bom resultado para o Corinthians resolver na Neoquímica Arena, um pênalti infantil do Choca, ele erra o lance, ele erra o bote, chega atrasado, né, faz a alavanca em cima do jogador em cima do jogador equatoriano, pênalti marcado, cobrança, 1-0, termina em vantagem. Aí vem, a gente pode começar, a gente também falar um pouquinho do Ramon Dias, vem as mudanças, ele tira o Félix Torres amarelado, ok, entra o André Ramalho, mas tira o Choca para colocar o Carrillo. A ideia também era válida para entrar e começar a criar jogadas, tentar ter um pouco mais de qualidade no meio de campo.
Só que isso acaba tem um lado, assim, o Corinthians no segundo tempo ele melhora nessa parte ofensiva, começa a ter um pouco de posse de bola, começa a criar algumas jogadas, a entrar no Michael e depois acabou entrando no lugar do Alex Santana, melhorou ali no meio de campo, ajudou, inclusive o Michael tem um chute mais perigoso, não, o Corinthians teve dois lances perigosos, né? Um chute do Michael que bate na trave e uma jogada individual do Breno Bidon, que o Memphis chuta de primeiro, o goleiro do Barcelona fez uma grande defesa. Só que o fato de tirar os três zagueiros, né, e com o Gustavo Henrique e com o André Ramalho, deixou o time exposto nas bolas aéreas, aí o Barcelona levou a melhor, acabou marcando o segundo gol, acaba tendo de novo uma falha, né, na marcação de bola aérea, uma jogada em cima do André Ramalho, que não consegue travar a jogada, e depois ainda tem o terceiro gol, que acontece no cruzamento, o Hugo Souza tira a bola, faz um movimento técnico correto, mas o jogador do Barcelona, quando você sabe, na entrada na área, de novo, o Corinthians sem conseguir pegar o rebote no meio de campo, ali na entrada da área, chute, o Hugo até chega a encostar na bola, mas não evita o terceiro gol. Então, ainda teve também, esquecendo de um outro, esqueci de contar, falar de um outro, teve um gol anulado, eu acho que foi correto a anulação, porque o Gustavo Henrique faz um gol contra, mas ele está disputando a bola com o jogador do Barcelona, que está impedido no começo do lance. Então, teve a intervenção do VAR, o juiz vai para o VAR, olhar, porque teve a questão, o VAR marca impedimento, mas fica a dúvida, será que ele interferiu na jogada? Aí o juiz, olhando no lance, isso quando estava 1-0, seria o segundo gol já do Barcelona naquela ocasião, ele acaba anulando, então 1-0 ainda falta o Corinthians meio que respirar, mas foi um 3-0 categórico, o Corinthians não mereceu um resultado melhor, jogou muito mal. Eu acho que a partida só não é pior do que os jogos contra a Universidade Central pela qualidade da Universidade Central. Mesmo a vitória com 3-2, o jogo, o empate na Venezuela, o Corinthians perdeu de 3-0 de um time que tem repertório ofensivo, que fez uma forte marcação-pressão, evitou o Corinthians, assim, controlou o Corinthians com tranquilidade. Então, bem aquele resultado merecido. Individualmente é difícil analisar, acho que poucos jogadores se salvaram. O Breno Bidon tentou algumas jogadas ofensivamente, o que teve um pouco mais de lucidez no meio de campo. O Michael, como citei, deu um pouco mais de gás, o Carrillo no segundo tempo, mas eu coloco assim como um destaque. Quem pode assim, merecer elogios é o Gustavo Henrique, porque no primeiro tempo, assim, o que ele precisou, que era o cara para cuidar da bola aérea, ele resolveu assim com excelência. Foi um cara que mais rebateu, controlou bem ali a defesa, o ataque nas bolas aéreas, o ataque do Barcelona, mas ficou exposto quando o time jogou com 3 zagueiros, voltou a jogar com 2 zagueiros. Mas acho que o Gustavo Henrique, para mim, foi o grande destaque. Do resto do time, vários jogadores abaixo. O Garro é um jogador que eu já elogiei várias vezes, falei que para mim é aquele tipo de jogador que você não tira do time, mas o Garro deixou a desejar, o Garro jogou mal, não voltou, não voltou 100%, ainda está sentindo a questão da lesão, não jogou bem. O Memphis, facilmente marcado, sentiu o gramado, mas é um bom jogador, vem fazendo algumas boas partidas nesse começo de temporada, mas é aquela coisa, a gente cobra mais de quem pode entregar mais. O Memphis é o cara para ser o protagonista do time. E não foi isso. A gente teve o Yuri disputando bola, tendo toda a garra dele, ele não desiste do jogo. Não gostei do Alex Santana, um jogador que eu acho que também eu sei que muitos torcedores elogiam, alguns colegas da mídia também gostam do Alex. Eu, praticamente, não acho que ele agrega tanto, ele não vejo ele tendo qualidade técnica na saída de jogo e na marcação, assim, apesar da parte da condição física, eu acho que é um jogador que tem, assim, realmente é um jogador mais forte, então consegue nos duelos corpo a corpo ter uma vantagem, mas para mim acho muito limitado no que ele pode agregar. Acho, por exemplo, o Maicon hoje estaria na frente dele em relação às opções. Não acho a opção, vi muitos torcedores criticando que jogando com 3 zagueiros, o ideal era ter ido com o Matheus Bidu. O Hugo não comprometeu, mesmo no primeiro tempo, quando teve alguns lances, foi para o ataque. Não tem tanto ímpeto ofensivo, não vai toda hora para o ataque, mas é um jogador que não compromete. Não foi um dos grandes problemas ontem contra o Barcelona de Guayaquil, a atuação do Hugo, apesar de algumas jogadas terem vindo ali para aquele setor, mas vem um outro problema que a gente fala quando o Corinthians está jogando nesse esquema por conta dos atacantes, a falta de recomposição por parte do Memphis, no Memphis no ataque, né? Porque não dá para o Memphis ficar voltando toda hora para marcar a lateral, acompanhar. Ele, apesar de ter feito isso contra o Mirassol,
Então, deixou pouco exposto. Então, o Barcelona explorou muito bem aquele setor, o lado esquerdo da defesa do Corinthians, em alguns setores, mas também teve vantagem no lado direito, e aí vem o lado do Mateuzinho, que é um jogador que há muito tempo eu já cobrei, já falei também, isso foi motivo de debates com alguns colegas, porque eu achava que quando o Corinthians emprestou o Fagner para o Cruzeiro, o Corinthians tinha que ir atrás de um outro lateral, porque você ia disputar competições importantes no primeiro semestre, com o Mateuzinho, que eu não acho que é um lateral acima da média, é um bom lateral, pode ser útil para o elenco, mas longe de ser um titular absoluto. Léo Maná, que teve chance, então a gente iria ver o Léo Maná nessa temporada, e aí veio, pega alguém da base. Tanto que o Léo Maná sequer foi relacionado nas últimas 3 partidas no Titalo Jacaré, como opção. Então isso deixa claro, eu acho que você ir para uma reta final de Paulistão, você tendo o começo de Brasileirão, com só essas opções, para mim isso foi um erro de montagem do elenco, e aí é um outro assunto que a gente pode até falar depois. E acho que o Ramon Dias erra em relação a ele tirar os 3 zagueiros. Acho que não tinha necessidade de abdicar dos 3 zagueiros naquele momento do começo do segundo tempo, onde o time, tudo bem, não estava conseguindo criar, tinha dificuldades ofensivas, mas nós estamos falando do Corinthians sofrendo com bolas aéreas há muito tempo. A hora que ele tirou os 3 zagueiros, ele deixou o time voltou a ter os mesmos problemas com bolas aéreas dos últimos jogos. Então não arrumou isso. Talvez você pensar na marcação, tinha que ter forçado aqui, pensado em povoar mais o meio de campo. Poderia, por exemplo, falar, você vai colocar com Carrídio? Poderia ter sido, assim, vamos dizer assim, talvez ter tirado um dos atacantes, o Yuri não recebia a bola e o Memphis não estava conseguindo jogar. Você quer colocar o Carrídio para ter um pouco mais de criação, para povoar o meio de campo? Tirasse um dos atacantes. O Félix Torres estava com cartão amarelo, podia ser expulso. André Ramalho no Félix, ponto. Jogava com André Ramalho, Gustavo Henrique Tchoca. E depois, ao longo do segundo tempo, aí realmente, se não tivesse conseguido nada, poderia abdicar os 3 zagueiros. Mas acho que foi muito precipitado por 1-0 e pelo volume de jogo do Barcelona já no primeiro tempo, fazer essa mudança do esquema tático. O resultado é pesado, é um 3-0 que o Corinthians vai precisar de uma goleada na Neoquímica Arena. O Corinthians vem sofrendo gols todos os jogos, interrompeu uma sequência eu falava antes, 25 jogos seguidos, o Corinthians marcava pelo menos um gol. Ia chegar ao 26º, não fez nenhum gol, então isso complica. Pega um time ajeitado, um time tecnicamente com qualidade. Então, voltando a frisar aqui, não, o Corinthians perdeu para um time que tem qualidade. Olhando assim, pau a pau, o Corinthians teria condição de apresentar o futebol melhor e ganhar do Barcelona. Não é também, o Barcelona de Guayaquil não é uma seleção. Não vou, entendo o torcedor falar, né, depois do jogo, os pedidos de demissão do Ramon Dias, que precisa de reforços, precisa de jogadores, algumas posições carentes, beleza, mas não tem como chegar jogador. Agora você vai pegar alguém que esteja em fim de contrato em estadual, então futebol nacional não tem nenhum nome grande. Então, pensar em reforço, até porque o Corinthians também não tem dinheiro. Reforços são no meio do ano, e ainda pensando que jogadores devem sair. A gente fala, o Breno Bidon deve receber propostas, deve ser uma possível venda no meio do ano, e o Yuri Alberto pode também ser um outro jogador que com certeza deve receber propostas e pode deixar. Então a gente tem esse cenário financeiro, o Corinthians vai perder jogadores, aí talvez tenha um pouco de dinheiro para investir em reforços pontuais. Mas não espera, não dá para o Corinthians chegar e contratar 3, 4 jogadores de alto nível, para nós precisamos elevar muito o time, então precisa de reforço. Eu vou bater na tecla, vou continuar aqui, não acho que o elenco do Corinthians é tão fraco, você tem um time titular forte, tem algumas boas opções de banco que podem ajudar no time, mas que estão mal físicos. O Corinthians está com um problema que alguns jogadores que têm uma qualidade técnica muito acima não entregaram essa qualidade em 2025. A gente está falando do Rodrigo Garro, o Memphis poderia estar sendo muito mais protagonista, por isso que se cobra tanto dele. Acho, por exemplo, que o Thales Magno, que eu já escutei alguns torcedores falar algumas rodadas atrás, olha, tem que ser titular de qualquer jeito, coloca no time. O Thales tem qualidade, tem técnica, é importante, mas hoje ele é um bom reserva, não tem qualidade para poder hoje colocar no time titular. Por outro lado, você tem alguns atletas entregando bem, não. É bom o Gustavo Henrique voltar nesse ritmo, jogando com tranquilidade, e felizmente o gol foi anulado, porque ia prejudicar uma partida que foi muito boa do zagueiro. O Hugo Souza vem sendo um goleiro, assim, apesar de uma falha recente, mas que ele assumiu contra o Universidade Central, mas o Hugo Souza vem dando uma qualidade. O Bidon, acho que, ao contrário de alguns torcedores, acho que falam que ele voltou mal da seleção,
O Bidon é o cara que não está fugindo do jogo e está sendo o jogador mais lúcido do meio de campo do Corinthians nas partidas, ao lado do Carrillo, quando pensa na criação, e o Bidon recompõe, ajuda bastante na recomposição, apesar de fisicamente ele ser mais fraco que os outros jogadores, mas a jogada individual, que sai o lance do Memphis, é o Bidon ganhando no corpo do jogador adversário do Barcelona para conseguir uma jogada individual e conseguir fazer um cruzamento que poderia ter sido o gol do Corinthians. Então, o Bidon vem também, é um jogador que está nesse meio de problemas do que o Corinthians não está conseguindo manter uma regularidade. E para fechar o vídeo, o lado assim, para o pessoal, quando a gente fala do Ramon Dias, e lembrando algo que eu citei, porque uma das críticas em relação ao trabalho do Ramon Dias, que demorou muito tempo para começar a colocar esse time titular da entrosamento. A gente viu que ontem ele não tinha o Ranieri, não tinha o Coronado, lesionado também, e não tinha o Martínez. Então, é um caso, o calendário vai exigir muito dos times do futebol brasileiro, Corinthians um deles. Então, poupar os jogadores no Paulista foi, e eu defendo, vou continuar defendendo isso aqui, porque acho que essa decisão foi totalmente correta. Você rodar o elenco, testar jogadores. Acho que tinha que ter testado mais atletas da base, mas testou quem precisava, os principais nomes, não sei que a comissão técnica entendia, e já viu com quem pode contar, com quem não pode contar. Porém, o mês de março, finalzinho de fevereiro, mês de março, era sim um momento de agora a gente começar a olhar o trabalho do Ramon Dias, jogos decisivos da Libertadores, então pegou a Universidade Central, agora Universidade Central e reta final do Paulistão. E o Corinthians fez uma partida razoável contra o Mirassol, mas não foi tranquila a classificação, a partida contra o Barcelona. Agora teremos o jogo contra o Santos, o jogo de volta contra o Barcelona, então são dois jogos complicados, é um clássico estadual, encarando o Neymar que está com vontade de dar o troco por conta do 2-1 na partida de ida, né, na partida de ida, na primeira partida do Paulistão, quando ele fisicamente ele estava mal, inclusive o Santos melhora com a saída do Neymar, então vamos ver como é que será esse clássico, o Corinthians precisando de uma goleada para seguir em frente na competição, se eliminar, conseguir classificar em cima do Santos, ainda tem o outro jogo, já a semifinal e a final do Paulistão. Então, agora, eu acho que também quando a gente começa a comentar nesse lado, são jogos que a gente pode pegar esse mês de março, fevereiro, finalzinho de fevereiro, mês de março, com o time titular, com as melhores opções disponíveis, para questionar, olhar, assim, ter um olhar mais crítico, mais detalhado em cima do trabalho do Ramon Dias. E por enquanto, assim, a gente tem agora a gente pode falar, eu pelo menos assim, torcedor você pode falar sempre, mas do meu lado, enquanto jornalista, enquanto a parte de análise esportiva, eu durante o Paulistão relevei por conta de rodar o elenco. Agora que estamos falando do jogo os jogos da Libertadores, que foram os três jogos, os dois jogos contra a Universidade Central e mais o jogo do Barcelona foram jogos abaixo, jogos ruins. Mesmo a vitória por 3-2, o jogo contra o Barcelona do Equador foi péssimo, e a vitória contra o Mirassol não foi teve méritos, o Corinthians não passou sufoco, mas esteve longe de ser uma vitória tranquila, por conta também de não conseguir entregar um futebol de qualidade. Então, analisar daqui para frente, vamos ver como é que será o futebol do Corinthians e vamos ver o futuro do Ramon Dias, porque aí sim, uma sequência de tropeços, eliminações no Paulista e no Libertadores, nós sabemos como é que funciona o futebol brasileiro. Então, pós-jogo de Barcelona 3, Corinthians 0, chegando no final. Abraços.